Fala galera, tranquilo? Bom, apesar de todos os pesares, acreditem ou não, mas 2019 é um ano de comemoração para os tricolores. Isso porque no dia 11 de maio vai completar aí 100 anos do estádio Manuel Schwartz, o famoso estádio das Laranjeiras, a sede do Fluminense. Um lugar que carrega muita história, apesar de todo o descaso da nossa atual gestão e de algumas gestões passadas. É um lugar muito rico, que carrega a história não só do Fluminense, principalmente do Fluminense, mas também tem muita história do nosso futebol de modo geral, tem história aí, participa da história dos nossos rivais e da seleção brasileira. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse lugar tão histórico que é o estádio Manuel Schwartz, o estádio das Laranjeiras. Bom, antes do Fluminense ter a sua sede em Laranjeiras, o Fluminense tinha apenas um campo, era o chamado Campo da Rua Guanabara, que ficava anexo ao famoso Palácio Guanabara, era só um campo mesmo. Em 1904, aconteceu o primeiro jogo interestadual, até então o Fluminense jogava com clubes do Rio de Janeiro, e em 1904 aconteceu o primeiro interestadual, que o Fluminense encarou a equipe do Paulistano. Para tanto, alguns sócios e pessoas que estavam à frente do clube improvisaram ali uma arquibancada de madeira para receber um público, uma vez que era um jogo importante, né, o primeiro jogo interestadual. Então improvisaram umas arquibancadas de madeira ali para alguns sócios, para receber alguns espectadores para essa partida. E aí com isso criou-se a ideia de, vamos colocar uma arquibancada, vamos melhorar o estádio. E aí, com a iniciativa de um grande empresário, detentor de uma grande fortuna na época, o Eduardo Guinle, foram construídas as primeiras arquibancadas do estádio no Rio de Janeiro. Então, era só um improviso, arquibancadas de madeira. Em 1905 já vieram aí as arquibancadas melhoradas, aí melhorou bastante. A área deixou de ser só um campo para receber alguns espectadores, mas ainda não era nada de muito grande. Bom, e no dia 21 de julho de 1914, aniversário de 12 anos do Fluminense, aconteceu aí um grande marco histórico para o nosso futebol brasileiro. Foi o primeiro jogo da seleção realizado aí no segundo campo do Fluminense, após aí a construção das arquibancadas. Aconteceu esse jogo promovido pelo Fluminense e pelo Paysandu, que patrocinaram aí a vinda dos jogadores do Exeter City, que era o clube da Inglaterra, que enfrentou a seleção brasileira, que venceu por 2-0, e o primeiro gol foi de Oswaldo Gomes, que na época era jogador do Fluminense. Bom, então com isso, com esse crescimento, com tanto investimento, em 1918 o Fluminense vai iniciar aí o projeto de construção da sua quarta sede. Então vai ser aí mais uma reforma que contou com um aumento da capacidade e criação de novas áreas, com destaque para o Salão Nobre do Fluminense, que existe até hoje, é muito bonito, né? Vários jogadores que a gente conhece foram apresentados ali, algumas reuniões acontecem ali, hoje é alugado para eventos, mas sempre foi muito importante na época, era palco de grandes shows, espetáculos, e foi até cenário aí de clássicos brasileiros como Anos Dourados, Dona Flor e seus dois maridos, tirando aí algumas telenovelas também da época, tanto que é tombado pelo patrimônio histórico hoje em dia. Então assim, é um lugar muito bonito, muito histórico, tem um vitral lindo, maravilhoso, de origem belga, então assim, vale a pena até visitar. Então, em 1918, o Fluminense ganha essa nova reforma, que vai ser concluída e inaugurada no dia 11 de maio de 1919, que contou aí com mais um jogo da seleção brasileira, e venceu a seleção do Chile pelo placar de 6-0. Então, assim, essa nova reforma do estádio de Laranjeiras marcou muito a história do futebol, porque Laranjeiras era o primeiro estádio, o único estádio no Brasil capaz de receber grandes espetáculos. Laranjeiras, na época, tinha capacidade para 18 mil pessoas. Então, recebeu um grande jogo, um jogo da seleção brasileira, com uma vitória maiúscula, né, da seleção canarinho. E aí você está perguntando, 6-0, amistoso, inauguração? Não, foi válido pelo campeonato sul-americano, né, que posteriormente o Brasil ganhou em cima do Uruguai, e foi o primeiro título de expressão da seleção, ou seja,
uma trajetória do primeiro título de expressão da seleção. O primeiro jogo da seleção foi nas Laranjeiras. O primeiro grande jogo da seleção foi nas Laranjeiras, que era o grande estádio do Brasil na época. O primeiro título de expressão do Brasil foi em Laranjeiras. É um estádio riquíssimo, com muita história, mas não é só isso, não termina por aí. Em 1922, Laranjeiras foi ainda mais ampliado. Agora a capacidade passou de 18 mil para 25 mil pessoas. E se tornou palco de grandes eventos como o Centenário da Independência, os Jogos Olímpicos Latino-Americanos, que hoje a gente conhece como Jogos Pan-Americanos, e outra Copa Sul-Americana de Seleções Nacionais, que também foi vencida pelo Brasil. Foi o segundo maior título de expressão, foi o segundo título de grande expressão da seleção brasileira. Bom, mas o grande recorde aí do histórico estádio das Laranjeiras aconteceu no dia 14 de julho de 1925, um Fla-Flu, em que o Fluminense venceu por 3-1 e o público chamou bastante atenção, já que a capacidade de Laranjeiras era 25 mil, o público foi contabilizado em 25.718 pessoas presentes. Então, é um recorde, tá lá, tá cravado na história, é um recorde de público em Laranjeiras. Mas ainda existem algumas discussões sobre um outro jogo, né, que foi Fluminense Sport de Portugal, que aconteceu no dia 15 de julho de 1928, em que o público não foi contabilizado, mas precisou se colocar cadeiras na pista de atletismo para acomodar mais pessoas. Então, muitos estimam que naquele jogo talvez tivesse mais do que 25.718, mas até então o recorde é mantido, é o do Fla-Flu, já que nesse jogo contra a equipe de Portugal não houve aí a contabilização do público. Outro fato interessante aí a se destacar é que, como o Fluminense já tinha instalação elétrica desde a inauguração da sua terceira sede, no dia 21 de junho de 1928, o Fluminense realizou aí uma partida entre a seleção carioca e o Montreal Clube da Escócia, num jogo noturno. Isso mesmo, nem a Europa, nem nos clubes europeus existiam jogos noturnos, todos eram durante o dia, com iluminação do sol. O Fluminense foi aí um dos primeiros, se não o primeiro, aí a realizar no Brasil um jogo com iluminação artificial, realizado aí na parte da noite. Bom, entre as décadas de 50 e 60, o Fluminense perdeu bastante do seu estádio, né? Teve que ceder ao governo o seu terreno, porque pela necessidade de obras públicas, né? Tinha um projeto de reformulação, como, por exemplo, ali ampliar a rua Pinheiro Machado, que é uma das ruas que dá acesso ali ao estádio das Laranjeiras, para melhorar ali o trânsito e tudo mais, a saída do túnel Santa Bárbara. Quem conhece a cidade do Rio de Janeiro sabe. Então o Fluminense até recebeu um valor do governo e tudo mais, mas perdeu ali em capacidade, diminuiu o tamanho do seu estádio, mas continuou mandando jogos lá até 2003. Em 2003, por determinação aí das entidades do futebol, das entidades que comandam o futebol, o Fluminense não pôde mais mandar seus jogos em Laranjeiras, devido aí a capacidade mínima não atingir ao exigido. Então, hoje, Laranjeiras tem capacidade para cerca de 8 mil pessoas, não recebe jogos oficiais desde 2003. O clube chegou a treinar ali até 2015, uma parte de 2016, mas hoje tem seu centro de treinamento em outro bairro, então a equipe principal não treina mais lá, sendo apenas utilizado pelas categorias de base e o futebol feminino. Bom, eu tentei trazer para vocês aí, fazer um breve resumo da vasta história que tem o estádio Manuel Schwartz, que tem aí a sede do Fluminense, não só uma importância histórica para nós tricolores, para o nosso clube, o Fluminense, mas também para todo o futebol nacional, para a seleção e até para os nossos rivais. Para finalizar, eu vou trazer aqui alguns números para vocês que mostram isso também. O Fluminense, jogando lá em Laranjeiras, fez 842 partidas e ganhou 533. Empatou 156 e perdeu 153. Marcou 2.198 gols e levou 1.042 gols.
Com relação a outros clubes, né, o estádio do Laranjeiras foi o segundo estádio em que o Flamengo mais atuou em toda a sua história. E foi campeão carioca nos anos de 1921 e 1942. Já o Vasco tem 102 partidas lá em Laranjeiras. E a sua primeira partida internacional, em 1923, foi também em Laranjeiras. E sua maior goleada, né, que foi 12-0 contra o Paladino em 1937, também foi em Laranjeiras. Além disso, o Vasco conquistou 2 campeonatos cariocas lá, que foi o de 1923 e o de 1929. O Botafogo também ganhou um título estadual lá em Laranjeiras em 1930 e ganhou o torneio municipal em 1951, também em Laranjeiras. Então, assim, a gente vê como Laranjeiras faz parte não só da história do Fluminense, como da história nacional. É algo muito importante e a ser valorizado, mas infelizmente nem a nossa diretoria parece valorizar. Quem vai em Laranjeiras hoje não consegue ter essa noção de que já foi o maior estádio do Brasil, que foi sede da seleção. Então, assim, já foi casa da seleção, assim, por assim dizer. É muito triste ver todo esse descaso. Então, um dos motivos por eu ter escolhido esse tema para abordar é também para trazer a memória, para lembrar o torcedor do Fluminense como a nossa história é rica e para mostrar que nós, como torcedores brasileiros, temos que valorizar a origem da nossa história, deixar o clubismo de lado e ver como o Laranjeiras participou do futebol nacional. Eu trouxe esse vídeo hoje porque eu quis mostrar a importância histórica que Laranjeiras tem, não só para o tricolor entender, não só para quem é tricolor entender como o Fluminense contribuiu para a história do futebol, mas também para todo torcedor brasileiro valorizar a origem da nossa história como torcedor nacional. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e saudações tricolores.